Tudo bom, meus queridos? Então, conversando um pouquinho mais sobre normalização de processos. Na verdade, no final da normalização de processos, que nós vimos no vídeo anterior, que é o 5W2H, para auxiliar em todo esse processo, existe o ciclo PDCA. Ele é utilizado para guiar o processo de análise e melhoria de processos. O ciclo PDCA ele foi idealizado por Shewhart e mais tarde aplicado por Deming no uso de estatísticas e métodos de amostragem. Então, o ciclo PDCA ele nasceu no escopo do TQC, tá? Que é Total Quality Control, ou seja, controle total de qualidade, como uma ferramenta que melhor representava o ciclo de gerenciamento de uma atividade. Então, o ciclo PDCA ele pode ser utilizado em todo o nosso processo de normalização e em várias partes do nosso processo, ok? Dentro das características da metodologia para análise e solução de problemas, nós temos a questão da simplicidade, a questão da eficiência para utilização em nível operacional, a valorização de fatos, a medição e análise de problema global, identificação das causas reais do nosso problema. E ele é representado por essa imagenzinha aqui, ou se quiserem por essa aqui. Por que ele é representado por essa aqui também? Porque é um ciclo contínuo, ou seja, nós temos como primeiro elemento planejar, depois executar, depois verificar e depois agir. E ele vai continuar nesse ciclo sempre até a finalização, ou até, na verdade, quando vocês desejam parar o processo, ok? Então, o nosso ciclo PDCA também pode ser representado dessa forma. O nosso P, o D, o C e o A, onde nós temos nossos 6 pontinhos. O primeiro, que é o localizar o problema e estabelecer metas. Depois, estabelecer planos de ação. Depois, conduzir a execução do plano. Posteriormente, verificar o atingimento da meta. Depois, tomar ação corretiva no insucesso e, por fim, padronizar e treinar no sucesso. Ele pode ser separado aqui dentro do nosso processo do PDCA, como P1, P2, P3, P4, P5 e P6, onde nós temos as nossas fases. No P1, nós vamos identificar os problemas com o objetivo de definir claramente os nossos problemas e especificar a importância. No priorizar, que é o P2, nós temos hierarquizar os problemas em ordem de importância. No P3, nós temos o analisar, que é descobrir as causas fundamentais, poucas e vitais. Depois, o P4 é gerar alternativas, ou seja, o seu objetivo é buscar o maior número possível de sugestões de solução. Posteriormente, o P5, refinar e selecionar, o qual o objetivo é analisar cada alternativa e decidir por consenso qual é a mais viável. Como o P6, nós temos elaborar plano de ação, ou seja, elaborar um plano para bloquear as causas fundamentais. E nós vamos para o nosso D. Vocês viram que no nosso P, nesse elemento, nós tínhamos quebrado ele em duas partezinhas, ok? Mas aqui eu posso quebrar ele em mais partes para ficar mais fácil o entendimento de vocês e a aplicação. E no nosso D nós temos simplesmente treinar e implementar, né? Que é capacitar envolvidos e bloquear as causas fundamentais. No C8 nós temos o controlar, que é comparar as previsões com o resultado. O C9 é bloqueio efetivo, que é sim para a etapa 10, tá? Tu vai para a etapa 10, se não, tu retorna à etapa 3, que é o bloqueio efetivo. E nós temos aí o A1 e o A11, que o A10... A1 e A11 não, né? Na verdade, A10 e A11, que o A10 é padronizar, com o objetivo de prevenir contra o reaparecimento do problema. O A11, reflexão e conclusão, que é recapitular todo o processo e buscar melhorias incrementais. Ou seja, o nosso P, nós quebramos ele de duas partes para 6 partes, né? Então, queremos 6 partezinhas. O nosso D, a gente manteve em uma partezinha, que nós tínhamos aqui, ó, o nosso D que conduzir é a execução do plano, né? Que é a questão de treinar. O nosso controlar nós quebramos em duas, certo? Que era só em uma lá, que era verificar o atingimento de metas. E o nosso A, nós quebramos em duas partes, padronizar a reflexão, que é como nós temos lá, certo? Então, pessoal, o ciclo do PDCA, ele auxilia principalmente quando nós temos um estudo de caso, e a gente cria o plano de ação com as soluções encontradas utilizando o ciclo PDCA. Lembrando, o que é o nosso PDCA? É planejar,
executar, o D, né? Também revelado do, né? O verificar ou checar, como vocês queiram, e o agir, certo? Então, toda a questão do PDCA, ele é aplicado nessa análise e melhorias de processo. Então, como a gente viu anteriormente, na normalização, nós poderíamos utilizar o 5W2H, tá? Ou outras alternativas. Mas o PDCA, ele entra nesse processo de fazer todas as suas partes, ou seja, o seu ciclo ali com 4 partes, que a gente quebrou em mais partes, para tornar mais visual e mais fácil na sua elaboração. E com isso ele nos traz essa análise para nós podermos melhorar o nosso processo, porque sempre no final de cada ciclo a gente tenta fazer uma melhoria e analisar essa melhoria. Isso ocorre também em engenharia de software, nas quais nós temos nossos 4 pilares lá. Quando a gente tem a questão da evolução, são sempre acréscimos, né? Ou correções, que a gente vai tentar melhorar nosso processo, sempre tornar ele mais eficaz e com maior qualidade. Se gostaram então desse vídeo, aproveite e dê um curtir e não esqueçam o mais importante aí do canal, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.